Eu estou falando com você algumas verdades básicas da vida, ciclo de escravidão da mente. Como é que a gente se torna prisioneiro de si mesmo, escravo da própria vida? Aprenda o caminho para depois criar o seu próprio caminho. O verdadeiro mestre, professor, reside dentro de você e é só ele que pode libertá-lo. Essa frase não é minha. Essa frase foi muitas vezes dita por Bruce Lee e ela sempre me chamou a atenção porque, de fato, a nossa jornada é um caminho particular, individual, autêntico, original. Nós nascemos para ser nós mesmos, nós somos quem nascemos para ser e a gente precisa se tornar aquilo que viemos nos tornar de acordo com a nossa missão de alma. Agora, isso não pode acontecer se você estiver tentando ter o mesmo resultado de outra pessoa, porque o resultado da outra pessoa foi de acordo com a vida dela. Isso também não vai acontecer se você estiver tentando experimentar a prática de vida da outra pessoa na sua própria vida da forma que a pessoa fez. Não, isso não existe. O caminho, ele precisa, primeiro você entende como é que se percorre, mas depois você vai precisar aplicar isso com a tua própria personalidade, com o teu próprio jeito. Você tem que pegar todo esse conhecimento, aplicar em você de um modo que você readapte ao seu jeito, à sua qualidade de sono, à sua quantidade de sono, ao seu modo de aprendizado. O seu cérebro tem um jeito particular de aprender as coisas. Você pode ser uma pessoa mais auditiva, uma pessoa mais visual, uma pessoa mais sinestésica. Você pode ser um tipo de pessoa que aprende mais escrevendo ou mais antes do sono. Então, todas as pessoas têm sua modalidade de aprendizado, de próprio entendimento. Existem mecanismos pessoais, individuais nossos, que a gente utiliza para aplicar determinado tipo de conteúdo na nossa vida que vai fazer com que a gente tenha resultado. Então, este material que eu estou lhe apresentando foi o material da minha vida, a minha jornada. Eu experimentando a vida de modo pessoal e conforme eu fui curando a minha própria vida, eu fui percebendo que existe uma coisa chamada modus operandi do cosmos. Ou seja, a vida é regida por princípios. E esse modus operandi, ele é universal. Como assim? É o mesmo para todo mundo. Só que cada pessoa precisa experimentar isso de um modo totalmente particular em sua própria vida. O que eu estou lhe apresentando aqui, o que você precisa fazer é internalizar em primeiro lugar, você escuta o que eu estou dizendo, você internaliza isso aqui, começa a refletir a respeito da sua própria vida, de acordo com o que você está experimentando. Tem coisas que eu passei que você nunca passou, tem coisas que você está passando que eu jamais experimentei. Então, o que eu sei, eu vou lhe transmitir. Você precisa pegar esse material, fazer uma análise geral na sua vida, verificar se tem algo que eu falo que bate de encontro com isso que você está experimentando e se é algo que você precisa experimentar como uma solução prática para a sua vida. Agora, é claro que você experimentando da forma que eu experimentei, isso não vai funcionar, porque funcionou para mim. O que você precisa é reutilizar esse material, aplicando de modo particular na sua vida. De experimento em experimento, você vai chegar em um ponto onde isso vai se adequar a você. Então, você vai criar o seu próprio modelo. Você vai criar a sua própria sabedoria a partir da sabedoria da inteligência infinita. Porque professor mesmo é o nosso verdadeiro eu. Ele é que sabe da nossa jornada, ele é que sabe os caminhos que nós temos que viver. Nosso verdadeiro eu é o que sabe o que nós viemos fazer aqui na Terra, qual o melhor caminho, a melhor fórmula para a gente experimentar isso, e é o único que sabe nos conduzir de verdade na autêntica vida que nós nascemos para ter. Qualquer outra pessoa, ele vai lhe ensinar o caminho dele, aquilo que ele experimentou. Agora, é claro que esse conhecimento que os outros lhe experimentam, se for verdadeiramente baseado nos princípios, realmente ele experimentou, não é algo que ele leu em livro, ele vivenciou, ele tem prática experimental, ele pode lhe comprovar que ele experimentou isso, você vê na vida dele que ele experimentou, aí você pode pegar isso, porque, como eu disse, os princípios são universais, ou seja, universal é aquilo que é para todo mundo, da mesma forma. A diferença é que cada qual experimenta do seu próprio modo. Então, você pega esse conteúdo e você aplica na sua própria vida, experimenta por si mesmo, e aí você vê na sua própria vida o resultado disso. O seu verdadeiro eu é que tem um caminho para você. Não sou eu, não é fulano, não é ciclano, o seu verdadeiro eu. Daí a importância de aprender a se reconectar com Deus em si, com o seu verdadeiro eu, com o Criador, com a inteligência infinita,
E agora eu quero falar com você a respeito de correntes de pensamentos obsessivos. Corrente de pensamento obsessivo é um dos graves problemas que a gente enfrenta em todo o planeta, praticamente. O que é um pensamento obsessivo? É aquilo que repete na nossa cabeça, repete, 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 repete. E de tanto repetir, a gente fica viciado naquele pensamento e daqui a pouco a gente não quer mais pensar naquilo, mas a gente não consegue parar de pensar. A gente continua pensando naquilo. Seja o vício de pensar na pobreza, seja o vício de pensar na traição, seja o vício de pensar na pornografia, seja o vício de pensar em manipulação, seja lá o vício do que for. Começa a pensar, a pensar, a pensar, aquilo se torna dominante dentro da nossa cabeça e agora a gente passa a viver a partir daquele pensamento dominante. E algumas pessoas parece que não entendem muito bem que pensamento viciante, dependendo da qualidade desse pensamento, a pessoa vai destruir a própria vida. Existem algumas pessoas que começam a pensar em coisas negativas, elas não têm noção, elas não têm clareza do que é um pensamento negativo e começam a se deliciar com aquele pensamento negativo achando que aquilo não vai dar nada. Daqui a pouco a vida dela está completamente arruinada e ela nem mesmo sabe, nem mesmo percebe que é aquele vício de pensar sempre, saborear sempre aquela qualidade de pensamento negativo que está acabando com a vida dela e com tudo que ela tem. Então uma pessoa pode questionar, por que eu não ganho dinheiro? Por que meus relacionamentos não são bons? Por que eu me sinto sempre tão mal? Por que eu estou com um corpo tão fora de forma? Por que não consigo mudar a minha vida? Você sabia que esse tipo de pensamento é pensamento dominante, pensamento viciante? É o vício em pensar errado que cria uma vida errada. Eu vou perguntar novamente. A pessoa ela questiona o seguinte para ela, por que eu não ganho dinheiro? Você consegue perceber que essa pergunta é uma pergunta constante que fica latejando dentro da cabeça da pessoa e toda vez que ela se pergunta, ela mesma se autorresponde e é um vício de ficar se perguntando, se respondendo, se perguntando, se respondendo. O vício de pensar errado cria uma vida errada. Se a pessoa pensa por que ela não ganha dinheiro, é obviamente que ela não vai ganhar dinheiro, porque ela está viciada no pensamento errado. O pensamento dominante é o que cria a nossa realidade. Se ela está viciada em pensar errado, o que vai criar a realidade dela é o vício nesse pensamento errado. É aquilo na qual ela está viciada. O pensamento cria a realidade física, porque conforme você pensa predominantemente, não é tipo assim, pensei numa nuvem que passou. Não é assim. É pensar constantemente na mesma coisa e cada vez que a gente vai pensando, a gente vai alimentando aquilo cada vez mais com mais energia. O pensamento dominante, ele vai criando a nossa realidade. Por quê? Porque o nosso corpo, sem a nossa cabecinha, ele é morto. Ele não faz nada não, ele fica paradinho lá. O nosso corpo se movimenta por causa dos nossos pensamentos dominantes. Você age e o mundo reage a você. Se você continua pensando errado e se questionando por que continua criando errado, então você nunca sairá desse ciclo vicioso. Veja, você pensa errado, aí você pergunta, por que eu crio tanta coisa errada na minha vida? Aí você depois pensa errado de novo e fica pensando por que você cria errado. Isso é um ciclo vicioso, não acaba, é um pensamento obsessivo. Pensamento obsessivo na coisa oposta ao que você quer criar. Por exemplo, a pessoa quer se livrar da depressão, e eu falo com propriedade, afinal de contas passei por 22 anos de depressão crônica, e você passa por aquela situação, e aí você pergunta, por que eu tenho depressão? Por que a vida para mim não funciona? Por que eu tenho esses pensamentos negativos? Por que eu não consigo me libertar da depressão? Por que eu não consigo me libertar da depressão? A terceira vez que você falou depressão, tenha certeza de uma coisa. Você já começou a criar ela na sua vida de um modo muito firme, muito convicto. Porque toda palavra que você vai repetindo, 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 é uma semente que vai se tornando um broto, que vai se tornando uma raiz, que vai se tornando uma planta, que vai dando frutos. E daqui a pouco a raiz está tão grande que você não consegue mais arrancar aquela árvore. Porque não é mais semente, é árvore. Árvore velha, árvore antiga, tem que matar a raiz, matando a palavra em primeiro lugar. Eu sempre digo o seguinte, quando a gente está aprendendo a criar a nossa vida, a gente precisa, em primeiro lugar, aprender a falar direito. A gente não pode, por exemplo, viver amaldiçoando a nossa própria vida e esperar que a nossa vida seja abençoada. Qual é a chance disso acontecer? Você todo dia amaldiçoa a sua vida e você está esperando que a sua vida seja abençoada. Quando que isso vai acontecer? Todo dia você amaldiçoa a sua vida e você espera que a sua vida seja abençoada. Qual é a chance disso acontecer? Isso nunca vai acontecer. A primeira coisa é aprender a falar direito, mas antes disso tem uma coisa primária. É aprender a parar de falar. O maior problema de muita gente é que ela continua continuamente
para ficar bem enfatizado, amaldiçoa na própria vida. Se ela só parasse de falar, já muito problema já pararia de acontecer. Ela já teria muita solução na vida dela só parando de falar literalmente. Então, o que causam as consequências da tua vida? Em primeiro lugar, seu pensamento. Você tem que analisar o que você está pensando. Presta atenção se os teus pensamentos são os pensamentos corretos para a pessoa que você deseja se tornar na vida, em primeiro lugar. Em segundo lugar, o teu comportamento. A pessoa que tem o teu comportamento, ela tem a vida que você desejaria ter? Em terceiro lugar, a tua atitude. O que é atitude? Atitude é o motivo por trás do teu comportamento. Por exemplo, você está fazendo um favor para alguém, mas você está ali genuinamente, você está fazendo um favor, ou você está querendo receber um favor em troca e por isso você está ali só fingindo? Qual é a atitude por trás das tuas ações? Quarto lugar, o modo como você se vê, aquilo que você pensa de si mesmo. Tá, você se vê um sucesso, uma pessoa bem-sucedida, uma pessoa amável, como é que você se vê? Quinto, o modo como você vê a vida, aquilo que você pensa e espera da vida. Você pensa que a vida é maravilhosa, a vida é um mar de rosas, a vida é extraordinária, que a vida sempre te presenteia e te dá o melhor? Ou você pensa que a vida é uma desgraça, que a vida não presta, que todo mundo está louco, que o planeta está se acabando, que a gente está vivendo no caos? Como é que você vê a vida? Pode ter certeza de uma coisa, seja lá o modo que você vê ela, é assim que ela está te apresentando para você. Próxima coisa, o modo como você vê os outros, aquilo que você pensa e espera dos outros. Como é que você vê as pessoas? Você vê as pessoas como filhos de Deus? Você vê as pessoas como seres divinos experimentando uma jornada de vida humana? Você abençoa as outras pessoas, independente de você ter essa ou aquela indiferença com elas? O que você espera das pessoas? Você espera que elas te tragam flores ou dores? O que você espera das pessoas? Isso aí está influenciando a tua jornada. O modo como você se sente a respeito de dinheiro, trabalho e o seu universo em particular. Como é que você vê isso aí na tua vida? Viu só como é que a nossa vida é criada? Por esse tipo de coisa aqui que eu acabei de falar para você. Pensamento, o modo como você vê a vida, os outros, as pessoas, a si mesmo. O que você espera da vida, o que você espera dos outros. Seja lá o que você esteja esperando, pensando, sentindo ou vendo, é o que está criando aquilo que você chama de cenário de vida.